Muito boa noite, queridos amigos, queridos irmãos, no Ideal Espírita. Antes da nossa palestra, eu gostaria de ler alguns recadinhos da casa. Então, por favor, não estacionem os veículos em frente às garagens aqui na rua ao lado, sem saída, né? Procurem chegar pelo menos 10 minutos com antecedência da palestra. De preferência, assinem um caderno ali de presença. Peguem um cartão numerado para os passes de equilíbrio, ou entreguem a ficha de atendimento. Solicitamos que desliguem os aparelhos eletrônicos, celulares. E antes do início dos trabalhos, por favor, nos mantenhamos em silêncio, em prece, fazendo uma leitura edificante nos livros que se encontram ali ao fundo. Informamos que, caso exista alguém com dificuldade de locomoção, por favor, sinalize que nós, passistas, iremos até a pessoa. Lembrando da nossa campanha mensal do quilo, campanha Alta de Souza, no qual arrecadamos alimentos para a cesta básica, que são entregues às famílias necessitadas ao final de cada mês. E agora, durante o inverno, temos a campanha do agasalho dos cobertores para os moradores de rua e pessoas com necessidades. Os trabalhos abertos ao público são de quartas-feiras, palestras e passes às 14h30 e quintas-feiras às 20 horas. Temos também o curso de orientação mediúnica, o COEM, que agora está em férias, mas ocorre às segundas-feiras às 20 horas, retornando agora no dia 1º de agosto. Temos também o curso de evangelização infanto-juvenil, que ocorre às quintas-feiras, antes aqui da palestra, às 19h50, e para crianças de 5 a 17 anos. Então, gostaria a todos que cerrassem os olhos, pudéssemos fazer uma prece, agradecendo a esta oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos. Que ilumine a nossa irmã Kelly, que irá palestrar esta noite, e com a oração que o Mestre Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, dar início. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como procuramos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair de tantas tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças e graças a Deus. Boa noite a todos. Muito obrigada por todos estarem aqui, pessoal do passe. Teve a oportunidade de estar assistindo a palestra hoje. Vocês vieram aqui e hoje estou debutando como oradora. É a primeira vez que eu estou aqui. Então, mais ansiosa e nervosa em falar ao público, eu estou mais do que preocupada em desencarnar, confesso. É mais difícil, viu? Então, meu nome é Kelly, faz 4 anos e meio que eu venho aqui nesta casa e encontrei amigos, irmãos. Foi muito bem recebida. Encontrei meu caminho aqui e, diante de tantos estudos dos quais me envolvi aqui dentro desta casa de oração, procurando fazer o bem para as pessoas, que fui convidada pela dona Cleusa para fazer essa palestra hoje. E eu fui abençoada pelo tema.
porque o tema que nós vamos desenvolver hoje é sobre fé, esperança e caridade. É a base do Espiritismo. Só que nós vamos conhecer isso através do apóstolo da caridade, o apóstolo de Cristo, que não sei se todos aqui conhecem, que é Eurípides Barçanufo. Já devem ter ouvido falar, mas eu confesso que ao estudar a obra dele, para estar aqui no dia de hoje, eu me apaixonei por ele. Tamanha sua envergadura espiritual, da qual nós vamos conhecer um pouquinho hoje. Tem muita coisa para falar, mas nós não vamos saber tudo, porque o tempo da gente é muito curto, perto daquilo que a gente gostaria de estar aqui explanando e falando de coração aberto para cada um de vocês aqui, tá? Eu estou meio tremendo, né? Vocês perceberam, né? Estou tremendo aqui, assim, estou segurando o microfone com muita força. Então, vamos lá. Eurípides Barçanufo nasceu dia 1º de maio de 1880. Eu acho que faz bastante tempo, né? Em Sacramento, no Triângulo Mineiro. Terceiro filho de 15 irmãos. Seu pai, Hermógenes Ernesto de Araújo, conhecido, né, como os mineiros falam, tudo diminutivo, né? É tudo pequenininho, né? Tudo bem bonitinho, né? Então, o pai dele tinha um apelido, que era Seu Mujico. E a sua mãe, Jerônima Pereira de Almeida, era a Dona Meca. De família humilde, simples e pobres, né? Aos 4 anos de idade, Eurípides ele já sabia ler e escrever, porque o pai dele matriculou ele no ensino primário. Então, assim, a gente imagina assim, em 1880, uma criança de 4 anos, já com essa inteligência toda, abraçando, né, já a educação, né, e a vontade de aprender e recepcionar isso da vida. Aos 5 anos, né, ele já sabia ler, escrever, fazer conta, ajudava o pai dele na casa comercial, mas tiveram um probleminha. Eles tiveram que mudar para uma cidade perto da ferrovia, porque o pai dele estava administrando uma casa comercial e lá ele ia ficar fora da escola. Então, ele continuou estudando com o pai dele, né? E ele tinha muita vontade de estudar. Nossa, ele era um exemplo. Aí, só que aconteceu outra coisa. Ele contraiu malária. Aí, ele teve que voltar para a cidade de Sacramento para poder cuidar da saúde. Porque vocês imaginam só, né? Uma cidade de 4.000 habitantes que tinha um médico e uma farmácia e uma casa comercial. E a igreja, que era o centro de atração, né, social das pessoas. Então, é uma cidade que não tinha muitos recursos, né? Então, aos 11 anos de idade, né, ele se torna o cofundador do Grêmio Dramático Sacramentano, de tão envolvido que ele era na cultura. Então, assim, dos 4 aos 11, ele se destacou muito. E o professor, onde ele estudava, que era o diretor da escola, chamou o pai do Eurípides para informar que a escola não tinha mais nada para oferecer para ele, porque ele já tinha aprendido tudo. Ele já sabia de tudo. Então, ele não tinha mais o que aprender na escola. Você imagina, gente, vamos trazer para o nosso tempo agora, no nosso tempo de hoje. Aos 11 anos de idade,
você recebeu a notícia que seu filho já aprendeu de tudo. Em 1891 aí seria, né? Não, talvez. Aos 20 anos de idade, ele se torna cofundador da Irmandade São Vicente de Paulo, porque ele era uma pessoa que ajudava o vigário, ajudava os padres, ajudava os pobres, ele se colocava à disposição, ele não tinha, assim, inquietação, porque ele queria estar sempre disponível para ajudar as pessoas. Ele só se sentia feliz ajudando alguém. Isso desde pequenininho, pois no livro que eu li da obra dele, ele já nasceu assim, com essa predisposição. Então, aos 20 anos, né, ele se torna cofundador da Irmandade São Vicente de Paulo, e aos 21 coloca em circulação na cidade o jornal Gazeta de Sacramento, onde ele envia as principais notícias da cidade. E olha que interessante, né? Ele praticamente é autodidata em tudo que ele fez desde pequenininho, ele se torna jornalista, né? E, ao mesmo tempo, ele também tinha, já cuidando de uma farmácia homeopata, que isso aconteceu quando um médico foi na casa dele cuidar da mãe dele, porque depois do primeiro filho, a mãe dele tinha ataques epiléticos, tinha também muitos desmaios. Então, todos os recursos financeiros que sobravam, que o pai dele juntava, eram para descobrir a doença da mãe. E a mãe tinha visões que ninguém sabia explicar. Olha que vida, né? Sofrida, né? No ano seguinte, aos 22 anos, ele se torna o vereador da cidade mais bem votado. De tão popular que ele era, de tantas pessoas que gostavam de ficar perto dele, porque ele irradiava muito amor, ele tinha muita atenção com as pessoas, já era do espírito, né, dele. E ele trouxe muitas benfeitorias para a cidade de Sacramento, e a cidade a 4 quilômetros que vem depois ali, que chama Conquista. Então, ele não pensou só em Sacramento, ele também pensou em Conquista, né? Então, ele trouxe assim, só para a gente ilustrar um pouquinho, luz e bondes elétricos para a cidade, água encanada, cemitério público, tanto para Sacramento quanto para a Conquista. Então, ele pensava também no bem-estar das pessoas, né? No modo geral, ele se preocupava com todo mundo. Aos 24 anos, fundou o Colégio Liceu de Sacramentano. Também conhece o Espiritismo. E a vida dele muda. Igual a nossa muda quando a gente vem para a casa espírita. Quando a gente conhece o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz as respostas que a gente nunca teve. E a vida dele vai mudar, e eu vou contar, vou tentar contar. E tudo acontece na Fazenda Santa Maria. A Fazenda Santa Maria é uma fazenda a 14 quilômetros de Sacramento. E ele tinha muitos parentes que moravam lá, trabalhavam nessa fazenda, e ele tinha acho que umas 30 casas, que tinha os colonos que cuidavam dessa fazenda. E a grande maioria que morava ali era parente do Eurípides e da mãe dele, né, do pai dele. E ele tem muita afinidade com o seu tio, Mariano da Cunha, que eles chamam de tio senhor, né? Porque todo mundo é senhor Mariano, né? Então fica tio senhor, que é melhor, mais fácil. E é tudo nos apelidos, né? Os mineiros, né? Gente boa.
E lá acontece, né? Toda noite, nesta fazenda, nas casas, acontecia fenômenos de efeito físico. E panelas saíam voando dos armários, portas batiam, estavam trancadas, pedras caíam no telhado e não tinha pedra, gritos, assobios. E as pessoas que moravam lá ficaram todas com medo, ninguém saía, começava a escurecer, ninguém saía de casa. Até que começaram a se comunicar. Oh, na sua casa acontece isso? E outro fala assim, acontece sim. Nossa Senhora, misericórdia, nós temos medo de tudo isso. E um falando para o outro, um falando para o outro. A notícia se espalhou, foi parar na cidade de Sacramento. Os padres foram a pedidos, né, dos moradores, porque eles não aguentavam mais morar com todo esse barulho e essa perturbação que não deixava ninguém descansar e dormir. E o padre foi lá, outro vigário também foi, benzeram, fizeram até exorcismo, mas nada resolveu. E nesse período, o tio Mariano, que era o tio de Eurípides, conheceu o senhor Frederico Peiró, de Uberaba. E ele foi ter um contato com Frederico Peiró, de Uberaba. E explicou o que é que estava acontecendo, pediu auxílio. Por favor, me ajude, né? Não estou conseguindo resolver, está todo mundo assustado. E ele sabia que ele era uma pessoa dedicada do espiritismo. E ele foi lá. Foi lá, visitou todas as pessoas, conversou e descobriu que ali, na Fazenda Santa Maria, praticamente todos as pessoas ali eram médiuns. Por isso que aconteciam os efeitos físicos. E sugeriu que montassem um centro rural para estudar e para ele ensinar para aquelas pessoas como doutrinar tudo isso com muito amor, com muito carinho. E começaram a ter reuniões. Fundaram um centro rural espírita chamado Fé e Amor. Aí lá eles faziam as reuniões, as pessoas eram analfabetas, não sabiam escrever, poucos sabiam ler alguma coisa. E lá eles começaram a ser doutrinados e trabalhar em prol da doutrina espírita, com muito amor e carinho. Os efeitos físicos acabaram. Não houve mais efeitos físicos. E todo mundo começou a viver na paz. Eurípides, que era muito católico e muito fervoroso junto à igreja, lá com os vigários e tudo mais, ele ficava muito incomodado com o tio dele, porque ele amava esse tio. E ele, conversando com o padre deu para ele uma Bíblia. E falou, meu filho, leia a Bíblia, mas leia em silêncio, em sigilo, porque este livro não pode circular entre as pessoas. E Eurípides leu a Bíblia, entendeu bastante coisa da Bíblia. Só que dois capítulos, na verdade, os 5 e os 6 de Mateus e Lucas, da bem-aventurança da Bíblia, deixou Eurípides com muita dúvida. Ele não entendia o que queria dizer o Sermão do Monte, o qual Jesus prometera nas suas palavras que ia acolher o sofrimento das pessoas, que ia dar amparo para as pessoas.
pediu auxílio do padre e o padre disse para ele: meu filho, o que está escrito na Bíblia é o que está escrito na Bíblia. Não temos o que questionar. E aquela dúvida ficou com ele. E seu tio Mariano, coincidentemente, foi fazer compras na cidade de Sacramento e informou a família que pousaria na casa do Eurípides, dos pais de Eurípides. E Eurípides já tinha outras vezes tentado convencer o tio dele que o espiritismo era uma loucura. Por que o tio dele estava envolvido nesse negócio de espiritismo? Imagina, isso é coisa de louco, coisa, que eles falavam lá, coisa do demônio, que a igreja criticava demais. E, como todo católico, como todas as pessoas que não conhecem ainda a nossa doutrina, não sabia do que se tratava. Então, quando o tio dele foi dormir na casa dele, sabia que Eurípides ia questionar, sabia que Eurípides ia falar bastante e fazer muitas perguntas sobre o espiritismo. Então ele já foi preparado, tão preparado que ele levou um livro de presente para a pessoa que mais gostava de ler e estudar. Então, Eurípides vai dormir e o seu tio também vai dormir no quarto dele, porque antes ele prepara a mãe e fala: arrume o quarto do tio no meu quarto, eu quero conversar com ele. Sabendo dessa situação, o seu senhor, muito esperto, levou um livro. E Eurípides começou, na hora de dormir, a fazer muita pergunta. E o tio dele pega e fala para ele: meu querido filho, não consigo lhe dar todas as respostas de que você me faz perguntas. Mas foi lá nas coisas dele, pegou o livro, deu na mão dele. Talvez este livro lhe dê todas as respostas que não consigo lhe dar. E ele deu um livro para ele, de Leon Denis. E este livro tinha um título: Depois da Morte. Para quem não sabe, Leon Denis era filósofo francês. Esta foi a primeira obra traduzida que veio para o Brasil. E tinha lá logo que Eurípides abriu a primeira página do livro, tinha uma dedicatória para as entidades benfeitoras que o haviam inspirado o livro. Bom, para fazer a história um pouco mais curta, Eurípides leu o livro a noite inteira e o começo do raiar do dia, com um lampião de querosene. Não conseguia pregar os olhos e não parava de fazer a leitura. Quando encontrou o tio, logo pela manhã, o olhinho dele brilhava. E ele olhava para o tio dele com outros olhos, com os olhos de amor. E aí, eu escrevi aqui porque eu achei bonito, sabe? Jamais havia sentido tanta emoção e significação do amor e sabedoria de Deus. Jamais ouviria alguém cantar glórias da criação com tamanha profundidade e beleza. Então, peço a permissão de ler aqui um trechinho do livro. E eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Quanto mais se sabe, mais se ama, mais se eleva.
O sofrimento nos obriga a estudar para combater e vencer as causas que o fazem nascer. E o conhecimento destas causas desperta em nós uma simpatia mais viva por aqueles que sofrem. Leon Denis, é um trechinho do livro. Então nasce o desejo imenso de conhecer o Espiritismo. Eurípides estava totalmente envolvido com aquele livro, com algumas imaginações do tio dele. O que acontecia em Santa Maria? O que acontecia naquela fazenda? Então, Eurípides resolveu: eu vou visitar a fazenda. E coincidentemente, mas que a gente sabe que não é coincidência nenhuma, né? A gente encontra as pessoas na rua, a gente encontra algumas situações que elas não são coincidência, elas estão ali para a gente mesmo, né? Até os nossos encaminhar de algumas, vir à casa espírita, né? A gente nem faz amizade à toa, a gente faz amizade assim que é o plano espiritual que toma conta da gente. E ele encontrou a madrinha dele, louco de vontade de conhecer Santa Maria, ele encontra a madrinha dele. A madrinha dele estava na cidade de Conquista e ele tinha ido lá registrar o imóvel do pai dele, porque toda quarta-feira ele tinha que fazer isso. E ele chega lá e a madrinha fala: Eurípides, meu querido, você precisa aparecer em Santa Maria. Você não vai acreditar, nossas reuniões acontecem ali de forma tão maravilhosa que parece que é Jesus falando com a gente. Nossa, aquilo intrigou Eurípides. Nossa Senhora, aquilo deixou ele, e ele volta lá para Sacramento, convida um amigo dele e fala para ele assim: nós vamos lá para Santa Maria, porque eu preciso conhecer o que é que está acontecendo lá, né? Já eram todos os recados espirituais para ele. Ele precisava ir, porque ele tinha uma missão. Então, numa quinta-feira, ele vai para a Conquista. E na sexta-feira, resolve lá o problema do pai dele, manda selar 2 cavalos e vai para Santa Maria na sexta-feira da Paixão. E na sexta-feira da Paixão, ele vai com um amigo dele, sem avisar ninguém, sem dar nenhuma explicação de nada. E ele chega lá com um amigo dele e tem 2 lugares para ele. E todo mundo indica o lugar para ele sentar. E já é o primeiro impacto. E ele pensa. Ele só pensa, ele não fala para ninguém. Ele fala assim: não avisei ninguém que eu ia vir aqui. Nem meu amigo não avisou ninguém. Aí alguém fala para ele assim: os espíritos nos avisaram que você ia vir. E já é o primeiro impacto de Eurípides Barçanufo na doutrina espírita. E sentado na linha de frente, Eurípides pensa: vamos ver como que é essa reunião. Eu preciso saber como que se funciona essa reunião. E ele senta, e ele reza, e ele começa num pensamento para Deus: olha, se existe mesmo esses espíritos que falam com os vivos, eu quero, desejo que João Evangelista venha aqui, através de Aristides. Aristides era um analfabeto,
como eles dizem lá na cidade deles, lá de Minas, não sabia fazer nem o ó com o fundo da garrafa. E ele fala, eu quero que João Evangelista venha aqui através de Aristides e fale para mim as bem-aventuranças e tire todas as minhas dúvidas. Gente, olha que pedido, né? João Evangelista, na figura, né? Ele desafiou a espiritualidade naquele momento. Então, mentalmente, não falou para ninguém, ele só pensou. Minutos depois, Eurípides ouvia a mais bela explanação do Sermão do Monte, da qual ele não sequer imaginava. Aristides foi mudando sua postura, mudou a sua voz e começou a falar. Falou filosoficamente, doutrinariamente, em palavras maravilhosas. E termina, saudação, paz, João Evangelista. Bom, Eurípides não precisava de mais nada, né, gente? Na verdade, Eurípides já tinha se rendido à doutrina espírita nesse momento. E a vida dele passou a ser na fazenda Santa Maria. Só que assim, né? Nosso tempo está um pouquinho apertado, mas eu vou contar para vocês que a segunda vez que ele foi para Santa Maria, ele recebeu dois recadinhos. O primeiro foi do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que informou para ele que ele ia trabalhar junto com ele a sua mediunidade, que a partir do momento da aceitação aquilo afloraria muito e ele seria uma pessoa que ajudaria muito outras pessoas, tal qual Bezerra de Menezes. A segunda revelação foi o benfeitor Vicente de Paulo, do qual ele fazia parte quando foi cofundador, junto com os católicos, dessa fundação. E o benfeitor Vicente de Paulo informa para ele, na reunião mediúnica, que ele sempre foi o mentor espiritual dele, desde do berço. Então já estavam tudo linkado, eles já estavam todos já sabendo o que ia acontecer com Eurípides. Então ele pede, abandone a de aula, porque ele era um professor muito querido, os alunos já conheciam o que ele fazia, e ele entrava em desdobramento e fazia sua materialização aonde alguém estivesse precisando dele, principalmente partos difíceis, né? Pessoas que estavam precisando de cura. Então esta era uma função dele. E aí, só para a gente terminar esse episódio e fazer uma conclusão rápida, o livro A Vida Escreve, do psicografia do Chico Xavier, faz um relato impressionante do espírito Hilário Silva, que eu vou pedir permissão para vocês que eu vou ler ele, porque é muito emocionante, eu não vou conseguir explicar. Então, na visão comovente episódio na visão de Eurípides, o espírito Hilário Silva narra o seguinte, abre aspas, Eurípides, o apóstolo da mediunidade, observa-se fora do corpo, em admirável desdobramento, quando certa ocasião se viu em volitação, embora inquieto, como se arrastado pela vontade de alguém,
subia, 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 subia. Queria parar e voltar ao veículo carnal, mas não conseguia. Respirava outro ambiente, ficando cada vez mais leve, viajou tal qual um pássaro teleguiado. Viu campina verdejante, paisagens e avistou um homem, meditando, envolvido por uma doce luz. Aproximou-se trêmulo e algo lhe dizia para não avançar mais. E num deslumbramento, reconheceu-se na presença de Cristo. Ofuscado pela grandeza do momento, começou a chorar. De cabeça baixa, se sentindo um intruso. Quando adquiriu coragem, ergueu os olhos humilde, viu que Jesus também chorava. Senhor, por que choras? Jesus não respondeu. Então, choras pelos descrentes do mundo? Jesus então olha para Eurípides docemente e diz: não, meu filho, não sofro pelos descrentes, ao qual devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não praticam. Neste momento, Eurípides não saberia dizer o que aconteceu. Então, como se caísse numa profunda sombra, volta ao seu corpo de carne imediatamente. Dali era madrugada. Ele não dormiu mais. Aquela cena ficou na sua mente. Daí por diante, nunca mais ele repousou, pois a sua vida foi para ajudar os pobres, ajudar as pessoas. E ele viveu 38 anos somente. Então, gente, é pouco tempo para falar de uma vida tão rica, com tantas benesses para a gente. Eu confesso que lendo a obra, até indico para quem quiser, tá? Eurípides, o Homem e a Missão, são parentes dele, a tia Corina Novelino, que eles deram continuidade. Lá no Triângulo Mineiro ainda tem o colégio dele, que eu não falei, mas ele fez muita coisa em 38 anos. E a gente está aqui, né? Eu fiquei pensando em mim, falei assim, estou aqui com 53 anos, o que eu fiz? Fiquei até com vergonha de mim, falei, nossa, não fiz nada ainda. Então, assim, no capítulo 19 do Livro dos Espíritos, do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá uma tríade: fé, mãe da esperança e da caridade. A fé, para se valer em nossas vidas, deve ser ativa, não pode adormecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das próprias filhas. Logo, a esperança e a caridade são uma sequência de fé, e essas três virtudes formam uma trindade inseparável. Fé, esperança e caridade. E agora eu vou pedir para vocês fecharem os seus olhos. Imaginar Deus, suas benesses. E vou ler um poema escrito por Eurípides Barçanufo. Um poema de elevado valor literário, cuja leitura nos causa uma suavíssima descarga fluídica. Que vocês recebam essa descarga fluídica com muito amor e carinho. O universo é obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana. E como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, e é forçoso inferir que o universo é superior a toda inteligência. É a inteligência das inteligências, a causa das causas, a lei das leis,
o princípio dos princípios, a razão das razões, a consciência das consciências. É Deus, Deus, nome 1000 vezes santo, que Newton jamais pronunciava sem se descobrir. Deus, vós que vos revelais pela natureza, vossa filha e nossa mãe, Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criança que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe que vela, no pai que instrui, no apóstolo que evangeliza. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no amor da esposa, no afeto do filho, na estimada irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do ímpio, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no estro do vate, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do moralista, na sabedoria do filósofo, nos fogos do gênio. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos verges, na relva dos vales, no matiz dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no rumorejo das franças, nas músicas dos bosques, na placidez dos lagos, na altivez dos montes, na amplidão dos oceanos, na majestade do firmamento. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, nos lindos antélios, no íris multicolor, nas auroras polares, no argêntio da lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas, no fulgor das constelações. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, no berço das humanidades, na maravilha do esplendor, no sublime do infinito. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus, quando ora, Pai nosso, que estás nos céus, ou com os anjos, quando cantam, glória a Deus nas alturas. Aleluia. Eurípides Barçanufo. Muito obrigada a todos. Agradeço de coração.